Não faz muito tempo que os astrônomos observavam Marte e especulavam que haviam avistado estruturas que lembravam cidades. A possibilidade de vida em Marte se tornou um grande tópico na cultura popular e na ficção científica. Mas então desenvolvemos telescópios mais avançados e a astronomia deu saltos gigantescos. Descobrimos que o planeta vermelho é árido e, para a desilusão de muitos, morto. Menor que a Terra, Marte perdeu seu calor interno muito rapidamente no passado, e vestígios de erupções vulcânicas gigantes em sua superfície, como o Monte Olimpo, podem ser vistos da Terra mesmo sem um telescópio profissional. No entanto, as erupções vulcânicas em Marte pararam há muito tempo, à medida que o interior do planeta esfriou e solidificou a parte interna. Esse resfriamento enfraqueceu seu campo magnético, e o vento solar levou embora a atmosfera. A água restante congelou, e a vida, se houve alguma, pereceu, tornando o planeta um grande ingrediente para tramas alienígenas e um possível segundo lar. Mas e se houver mais do que aparenta? E se os marcianos tiverem se escondido com sucesso de nós, e de tempos em tempos cometem deslizes que criam manchetes aqui na Terra? Bem-vindo ao nosso canal, agora é hora de explorar. Em 1976, as sondas Viking gêmeas da NASA pousaram em Marte na tentativa de responder a uma pergunta importante: há vida no planeta vermelho? Gilbert Levin era o principal investigador do experimento de detecção de vida por liberação marcada das sondas Viking. O instrumento obteve respostas positivas para a vida em ambos os locais de pouso. Então, em 1997, Levin concluiu que o experimento tinha de fato detectado vida em Marte, e ele defende esse ponto de vista desde então. Agora, mais de 4 décadas após o pouso das sondas Viking e com muito mais informações sobre Marte em mãos, Levin acredita que a NASA não seguiu adequadamente os resultados das sondas Viking. Estou certo de que a NASA sabe que tem vida em Marte, disse ele recentemente em um programa de entrevistas. O geomicrobiologista Belry de Gregório, um pesquisador, afirmou que a agência espacial está encobrindo alienígenas em Marte, que teria encontrado durante suas missões anteriores. Ele acredita que a descoberta pode ter sido intencionalmente ignorada devido aos planos da agência para uma missão tripulada a Marte. Enquanto isso, a NASA descreveu as formas nas imagens como cristais de rocha, que estão sendo analisados. De Gregório, que se especializa no estudo de vida microscópica no solo da Terra, diz que os padrões nas imagens do rover Curiosity são semelhantes a fósseis traços ordovicianos que fotografou na Terra, e são prova de formas de vida de corpo mole no planeta vermelho. Ao longo dos anos, a NASA registrou vastas quantidades de imagens de Marte, de fotografias, vídeos e transmissões ao vivo dos veículos espaciais. Um pesquisador sul-africano tem examinado algumas delas e descobriu algo muito peculiar em imagens de 2006, algo que parece um OVNI que caiu no planeta vermelho. Jean Ward estava analisando imagens tiradas em 2006 quando descobriu a visão estranha na parte inferior do Kandor Chasma, um grande cânion no sistema Valles Marineris de Marte, considerado o equivalente do planeta ao Grand Canyon. Na verdade, é considerado o maior cânion conhecido no sistema solar. Jean se concentrou no que chamou de fenda estranha. No final da fenda, há um disco perfeito que está em grande parte coberto de areia e detritos, e atrás dele, temos dunas aleatórias. Jean continua observando. Parece que uma nave ou objeto em forma de disco veio em um ângulo muito baixo e caiu na superfície de Marte, deixando isso para trás. Ele então amplia mais o objeto em forma de disco, que ele estima ter 12 a 15 metros de diâmetro, apontando que é aproximadamente a mesma largura da fenda atrás dele. Ele acrescenta: parece um disco parcialmente elevado de um lado enquanto se chocava com a superfície. Embora alguns comentaristas tenham descartado a descoberta como uma duna de areia ou lixo espacial, outros acharam que era algo muito mais significativo, chamando de grande descoberta e escrevendo coisas como: realmente não pode ser outra coisa senão um objeto em forma de disco. Eu sei que eles têm medo de contaminação, mas ainda assim, gostaria que a NASA investigasse. Em 2013, os meios de comunicação foram incendiados, por relatos do que parecia ser um roedor escondido entre as rochas em Marte. A imagem foi imediatamente apelidada de Rato de Marte e foi vista pela Mass Câmera do rover Curiosity da NASA. Quando contatada, a NASA disse o seguinte:
Claramente, isso resulta de muitas coisas, como erosão pelo vento, abrasão mecânica e intemperismo químico das rochas, por isso elas adquirirem essas formas estranhas. E como você pode ver, não houve muita motivação entre os cientistas da missão para investigar o rato de Marte. Além disso, o rover Curiosity começou a se afastar do roedor petrificado. Curiosamente, os cientistas costumam ficar se divertindo quando as pessoas veem roedores, lagartos e outras formas reconhecíveis nas rochas fotografadas pelo veículo espacial, disse Crisp. Mas tais alegações são resultado de um fenômeno psicológico chamado pareidolia, que se refere à tendência do cérebro humano de perceber coisas familiares em imagens aleatórias. Não são necessariamente uma coisa ruim, acrescentou ela. Outra imagem do rover Curiosity da NASA de uma estrutura de rocha incomum em Marte suscitou alguma conjectura sobre passagens alienígenas em Marte. As rochas em Marte são conhecidas por suas aparências incomuns. Desde que esta imagem foi divulgada ao público em geral, houve muita especulação sobre o que poderia ter causado uma passagem semelhante a uma porta, no lado de uma colina marciana. A câmera montada na mastro do Curiosity tirou a foto em uma série de fotografias em bruto. Um fanático por OVNIs decifrou a imagem, que parece ser uma entrada para um túnel subterrâneo secreto, fornecendo uma visão mais ampla da paisagem circundante. Isso levou as pessoas a fazerem perguntas como: esta é a prova que procuramos por toda a nossa vida? Finalmente veremos alienígenas? Mas a porta acabou não sendo uma porta de forma alguma. É apenas uma pequena fenda em uma colina marciana que parece uma passagem interdimensional. Dado que a superfície de Marte não se parece em nada com a da Terra, suas imagens podem ser muito enganosas. Uma rocha estranhamente erodida pode se assemelhar a um peixe. Um penhasco com iluminação traseira pode se parecer com o perfil de um rosto. Imagens cortadas e vistas ampliadas podem ampliar pequenos detalhes. Se as sombras estivessem caindo em um ângulo diferente, a passagem seria muito menos interessante. Os cientistas da NASA enfatizaram o quão pequena é a fenda de fato. Tem apenas cerca de 30 por 45 centímetros de largura. Embora não possamos ter certeza se os marcianos usaram pequenas passagens, a NASA sentiu confiança de que a porta nesse caso era simplesmente uma pequena fenda rochosa. Isso não deve tirar a empolgação de descobrir rochas e características de paisagens estranhamente moldadas em Marte. O fato de termos robôs com rodas vagando pela cratera, transmitindo fotografias de outro planeta, é possivelmente o aspecto mais mágico. O que vocês têm a dizer? Vocês acham que há alguma forma de vida em Marte que a NASA sabe? Ou são apenas teorias da conspiração? Deixem seus comentários para nos informar, e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, porque juntos vamos explorar. Muito obrigado por chegarem até aqui. Até a próxima!